A onda vermelha republicana não se concretizou. Será que isso, de fato, é uma vitória para o Biden? Acho que não, hein? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. O continente europeu vem atravessando inúmeras greves na Bélgica, no Reino Unido, na Grécia, na Espanha. Tudo por motivações relacionadas à atuação dos sindicatos, dos movimentos trabalhistas e a hiperinflação que acontece ali no continente. Vamos discutir um pouco mais profundamente sobre isso. E a reunião do G20 já vai ter uma baixa super importante, que é a presença do Putin. Aparentemente não vai participar, mas talvez a reunião mais aguardada dos últimos anos vai acontecer. Reunião entre Biden e Xi Jinping. Será que o Biden vai mandar bem? Enquanto isso, o Irã anuncia que ele desenvolveu um míssil com capacidade balística. Um míssil, assim, de enorme poder e que pode, claro, afrontar e amedrontar os seus inimigos geopolíticos mais vizinhos, vide a Arábia Saudita e Israel. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, que lá eu posto lá alguns reels, algumas notícias e tal. É legal para a gente ter um contato mais próximo. E caso você queira me apoiar financeiramente para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, fique à vontade, pessoal. Deixo minha chave Pix na descrição, a pedido de vocês, inclusive, tá? E também você pode se tornar membro para ser um apoiador recorrente aqui do canal. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Galera, também lembrando, hein? Vai estudar pro Enem? Hoje, à noite, live, hein? 8h45 da noite, tá? Revisão zona de geografia aí pra vocês. Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve hoje algumas notícias bem importantes relacionadas a assuntos geopolíticos, como, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, né? As eleições, elas estão rolando e esperava-se, até a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Aumento da criminalidade, a questão do aumento do número de moradores de rua. O Biden é um presidente que, quando ele vai se comunicar, ele confunde algumas coisinhas. Por exemplo, hoje, para falar sobre a saída de Kherson, das posições russas em Kherson, ele foi lembrar lá de uma cidade do Iraque, quando os Estados Unidos interviu, inclusive ali com suspeitas de ferir gravemente os direitos humanos. Então foi tipo uma gafezinha, né? Ele sempre faz esse tipo de confusão. Eu não posso falar muito, porque algumas vezes aqui no vídeo eu também, né? Vou falar Ucrânia, eu falo Rússia e tal, mas vocês acabam relevando, né? Olha lá, hein? Tá bom? Mas para um presidente, claro que isso é muito mais sério, né? Ainda mais essas gafes aí que ele deixa escapar, que são um pouco perigosas para a história dos Estados Unidos. Mas, eu diria que assim, a tendência era que os republicanos vencessem com uma vantagem muito avassaladora, coisa que não está acontecendo no momento. Na Câmara, os democratas ainda nutrem uma esperança muito pequenininha, tá? Possivelmente não vai acontecer, de virar o jogo e ainda controlar a Câmara. E no Senado, tá bem dividido. Eu diria para vocês que 3 estados eles vão ser decisivos nesse momento, que é a Geórgia, a Nevada e o Arizona. A gente está tendo uma eleição que vai renovar 1/3 do Senado. E esses 3 estados, eles são ainda os meio swing states ali, né? Não sabe se vai ser democrata, se vai ser republicano. E a Geórgia, inclusive, como nenhum dos 2 candidatos conseguiu atingir mais de 50%, vai para segundo turno e a gente só vai saber lá em dezembro. Então, se der um para cada um ali, né? Um republicano e um democrata, a gente só vai saber para que lado vai pender a balança no Senado em dezembro, quando for resolucionado ali o segundo turno. Alguns candidatos que o Trump apoiou, eles perderam. Outros que o Trump apoiou, ganharam. Assim como eu disse para vocês, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ele sai muito fortalecido como a nova cara do Partido Republicano, inclusive causando uma certa ciumeira no Trump, tá? O Trump ficou preocupado, falou que o Ron DeSantis não sabe muito bem lidar com questões nacionais, que ele foi um bom governador da Flórida, mas é muito mais do que isso, o seu presidente. Então tá tendo uma disputa ali para saber quem vai ser o candidato republicano nas próximas eleições. Mas Biden, ele já se colocou. Eu seria o candidato democrata daqui 2 anos. Claro que tem as prévias tal, mas é de bom grado, é de tradição. O cara que já é presidente, pelo menos tentar, claro, a reeleição. Muito possivelmente o Biden vai concorrer. Tá um pouco, como eu falei, né, idoso, a popularidade dele não tá tão alta assim. Aparentemente, nas últimas pesquisas ali, 45% da população aprovava o seu trabalho, tá? E ele vai ter 82 anos nas próximas eleições americanas. Muita gente fala que talvez ele não tenha mais condição, até mesmo de saúde, para concorrer.
Será? E quem que ganha? Biden ou Trump? Ou Ron DeSantis? Faço as apostas. A Europa vem passando por um momento muito tenso, geopoliticamente e economicamente falando. A Europa, ela já passa por uma problemática porque ela é um continente, alguns países sim, outros não. Passaram por um processo de inovação, produção de tecnologia, a quarta revolução industrial, tipo Alemanha, Países Baixos, tal, né? São países que realmente inovaram. E tem alguns países que ainda estão paralisados, talvez na segunda ou na primeira revolução industrial, principalmente os países mais mediterrâneos. Só que eles têm, até por costume, manter uma política de welfare state, um estado de bem-estar social. Muitas garantias trabalhistas, altos gastos públicos, muitos privilégios, altos gastos sociais. Só que cada vez no mundo globalizado e mais competitivo, a arrecadação não está acompanhando. Então você arrecada pouco, gasta muito, chega uma hora que a conta não fecha, né? Basicamente isso. Com a pandemia, os gastos eles se multiplicaram ainda mais. E quando chega o momento de recuperar, ajuste econômico e tal, vem a guerra com a Ucrânia. E aí dispara o preço da energia, dispara o preço da inflação. A gente tem ali, na média, mais ou menos 10% da população, 10% de inflação nos países. Na zona do euro, né, no Reino Unido e tal. E isso, claro, que prejudica bastante, porque o salário ele não vai acompanhando o aumento desse poder de compra. E lembrando que esse 10% é a média. Se você pega a inflação dos alimentos, a inflação da energia, ela pode estar superior a esses 10%, né? Então está trazendo um desespero muito grande a algumas classes. E claro, com o movimento trabalhista tão forte, com essas pautas sociais, com esse welfare state que a Europa sempre conseguiu, né, ou tentou garantir para a sua população, essa inflação e redução do poder de compra, isso gera insatisfação, tá? Então, por exemplo, a França passou por um momento de paralisação dos transportes, né? Você tem a greve no metrô, por exemplo. A Bélgica está passando um momento, por exemplo, onde só 25% das ferrovias estão funcionando. 60% dos voos tiveram que ser cancelados por greve também na questão dos transportes. Na Grécia, o transporte ali pelo mar Egeu também foi paralisado. Greve, metrô, tal. E você sabe que europeu, né? Francês nem se fala, então. Mas geralmente os caras não brincam muito em serviço quando a questão é manifestação. Na Grécia, 20 mil pessoas saíram às ruas, começaram a manifestar, inclusive jogaram lata de tinta vermelha do Banco Central. 20 mil pessoas se mobilizaram ali na capital e tacaram, né, mas a lata de tinta vermelha no Banco Central. Pedindo para quê? Para que tenha um aumento salarial, para que tenha pelo menos uma recomposição salarial que acompanhe a inflação, para que eles não percam o poder de compra. A gente tem casos como, por exemplo, do Reino Unido, que o sindicato dos enfermeiros, galera, há mais de um século existe, nunca fez uma greve. Está mobilizando agora o sistema de greve no momento em que, claro, pode aumentar os casos aí de Covid e tal. Eles falam que eles têm um plano de emergência garantido numa situação extrema. Mas mesmo assim, é muito sintomático, é muito forte o que está acontecendo. E qual que é o problema? É que os governos eles estão com um dilema ali nas mãos. Eles precisam manter um apoio para a Ucrânia e isso representa gastos públicos. O Reino Unido acabou de falar, que vai continuar ajudando a Ucrânia nesse período de inverno porque acha que é relevante estrategicamente, geopoliticamente falando. O Rishi Sunak, que é o atual premier, o atual primeiro-ministro, ele já falou que o Reino Unido vai ter que tomar um remédio amargo, mas que vai ser importante. Agora, você pega, por exemplo, na Grécia. A Grécia está 8 meses da eleição. E aí, o que vai acontecer? Eu dou um chute aqui para vocês. A Grécia vai tomar medidas populistas, vai baixar o preço da energia à força, vai provocar aumento salarial, que só vai provocar um problema financeiro, um problema fiscal em longo prazo, percebe? Por quê? Sempre próximo de eleição, vem aí, né, os pacotes das bondades, independente de quem seja o candidato, percebe? Então, isso pode representar uma ameaça econômica muito grande. Ou, se não fizerem, eu tenho certeza que vai ganhar o quê? O cara que é mais nacionalista, o cara que é contrário a ajudar a Ucrânia, o cara, não, vamos primeiro pensar na Grécia, depois a gente pensa nos outros países, que é o que vem crescendo no continente europeu. Então, a Europa está passando um momento bastante complicado. Reunião do G20 em Bali está se aproximando, dia 15 e dia 16, e tivemos aparentemente já a primeira baixa. Putin não vai participar e Sergei Lavrov deve ir no seu lugar, né? Por que o Putin não vai participar? Existem especulações, nada confirmado. Ou pode ser por uma suposta, o jornal The Sun, por exemplo, garantiu, né?
que ele está ali com Parkinson, que ele tem, por exemplo, câncer, enfim, tal. Então pode ser algum problema de doença que ele tenha, ou pode ser porque ele esteja um pouco encabulado, não encabulado, mas não queira enfrentar o que os países ocidentais têm a dizer para a Rússia. Isso é uma outra especulação também, né? Ou pode ser também só que ele não queira ir porque ele considera que não é importante nesse momento a Rússia participar, tá? Como não tem nada confirmado, a gente fica no campo das especulações. O Sergei Lavrov, que sempre que participou de reuniões da ONU, reuniões internacionais, ele foi muito criticado pelos países ocidentais. Só que essa reunião do G20, ela vai marcar um encontro também que eu diria que geoestrategicamente é até mais importante que o conflito entre Ucrânia e Rússia, que é a reunião, o conflito que vem acontecendo entre Estados Unidos e China. Xi Jinping e Biden vão conversar nessa reunião do G20. E existem muitas problemáticas. Eles estão falando ali que eles vão querer parar as arestas, ver qual que é o nível de influência, o que cada um dos governos vai querer fazer nesse momento. É uma conversa para se escutar. Só que existem pontos a serem discutidos. Os Estados Unidos, ele acabou de fazer uma política protecionista de sobretaxa de sanções a equipamentos eletrônicos e microchips chineses. Os Estados Unidos está liderando uma aliança militar chamada de AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, para conter o avanço da China no Mar do Índico-Pacífico. Recentemente a gente teve, por exemplo, o caso da Nancy Pelosi fazendo a visita em Taiwan, e o Biden quebrando aquela lógica de ambiguidade estratégica na qual os Estados Unidos sempre reconhecia uma única China, e que Taiwan pertencia, pelo menos nas declarações, ao território chinês. Pô, a visita da Nancy Pelosi quebra isso. O general americano garantiu que os Estados Unidos vai fazer de tudo para defender Taiwan no conflito, com possível, eventual conflito contra a China. Entende as problemáticas? A China está querendo criar um BRICS+, que vai ser uma oposição ao grupo do G7, que claramente é liderado pelos Estados Unidos. Então existem muitas disputas que estão envolvidas nessa negociação. Óbvio que eu não acho, a própria questão das Coreias. Pô, os Estados Unidos está fazendo agora exercícios militares conjuntos com o Japão, A Coreia do Norte vem aumentando sua retórica, jogando mísseis balísticos, tal, beleza? Próximo ali do litoral. Esse exercício militar claramente é para coibir a atividade norte-coreana. E um histórico aliado da Coreia do Norte são os chineses. Então existem muitos pontos sensíveis que vão ser discutidos. Eu, claro, não tenho a esperança que tudo vai ser resolvido na reunião do G20, mas com certeza é uma reunião para a gente prestar bastante atenção. E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Irã, ele anunciou o desenvolvimento de uma arma, que é um míssil balístico, super importante e difícil de ser, hipersônico, e difícil de ser capturado e identificado por defesas inimigas. E a gente sabe que ali no Oriente Médio, Arábia Saudita, Israel, enfim, existem grandes inimigos do Irã. Isso é uma problemática? Claro, porque Israel vem aumentando, o Benjamin Netanyahu foi eleito primeiro-ministro, Ele aumenta a sua retórica agressiva contra o Irã. A Arábia Saudita também, os Estados Unidos mandou caças para supostamente defender a Arábia Saudita num eventual ataque do Irã, mas também especula-se que o Irã geralmente fala mais do que realmente tem, Então pode ser que o Irã não tenha todo esse poder bélico que ele diz ter, lembrando que o Irã está financiando, com os drones kamikazes a Rússia, então existem algumas problemáticas aí. Mas pode ser que o Irã esteja meio de falatório, sabe? Fala mais do que realmente diz ter. Pelo menos é isso que a mídia ocidental vem divulgando pra gente. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.